existia uma loja naquele lugar há 9 anos já, e aí o cara estava trocando de segmento e disse, vocês querem comprar o meu estoque, os meus móveis e começar daqui? E nós, olha, o que a gente tem hoje, a gente diz assim, naquela época o Fernando tinha um Prisma, que sei lá, valia uns 20 mil, e eu tinha um Clio que valia uns 14. E aí eu falei, vamos vender o teu carro e oferece para ele parcelar o resto. Em 2 anos. Mas será? Não sei o quê. Então, a minha visão de futuro está muito ligada a isso, a contribuir cada vez mais nesse braço educacional do nosso negócio. Que legal. Não visualizo ainda essa questão de... Claro, a gente tem alguns planos para loja física também, de mudar um pouquinho o estilo do nosso negócio, colocar experiência junto, assim, tô contando demais. Legal. Spoilers, a gente tem... A minha expectativa é entender os bastidores de uma empresa que vende estilo, mas entrega identidade. A minha expectativa é conhecer os bastidores do que está por trás de uma coordenação de vários líderes, entender como é que essas engrenagens funcionam para o resultado acontecer. E a minha expectativa é que esse tempo seja leve e produtivo e que eu possa tanto aprender quanto contribuir. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Bastidores do Lucro. Eu sou Josué Saibel, palestrante, treinador, empresário, sócio fundador do Instituto LVO, em conjunto com meu parceiro Giovanni, que tá de volta, né, Giovanni? Senti tua falta. Só 2 episódios sempre. E muito obrigado pela tua participação, por estar assistindo mais um episódio junto com a gente. Muito bem, olá, sou Giovanni Praz, sou palestrante, empresário, né, sócio do Instituto LVO, nossa fundação de educação, também escritor. E é uma satisfação estar aqui com vocês. Muito obrigado pela presença de quem está nos assistindo e ouvindo, né, através do Spotify ou do carro, enfim. Do YouTube. Muito bem. Se você ainda não segue o Bastidores do Lucro no Instagram, @Bastidores do Lucro Podcast. Se você está assistindo pelo YouTube, Giovanni, faz o quê? Cara, deixa eu dar um dado para vocês. Mais de 70% das pessoas que nos assistem não são inscritos. Mas sabe que tem uma diferença para quem se inscreve? Eu sou inscrito em alguns canais e eu tenho essas vantagens, que é o quê? A gente se inscreve, ativa o sininho lá e a gente é notificado primeiro. Então a gente bebe água limpa primeiro. Então se você tá assistindo e não tá inscrito, vai lá, se inscreve, ativa o sininho lá. Que toda vez que a gente tiver um episódio, algum corte, alguma coisa, você vai ser primeiro a ser impactado. E você vai beber dessa água limpa de imediato. Perfeito. Então, já fez? Já fez? Tá, beleza. Então é o seguinte, se você está assistindo pelo Spotify ou ouvindo pelo Spotify, clica nos 3 pontinhos, avalia esse programa com 5 estrelas, porque daí o Spotify entende, opa, isso aqui está sendo relevante, faz sentido, então eu vou entregar para mais gente, beleza? Então, é isso aí. Muito bem, falando dos nossos parceiros que nos ajudam nesse projeto maravilhoso de levar cada vez mais o empreendedorismo a todos os lares brasileiros. Inclusive, deixa eu dar um relato, tem gente no Uruguai e na Argentina assistindo a gente já, viu? Maravilha. Então, conhecidos que vão compartilhando. Nossos parceiros, Hora do Pastel, Sense, Repediu, Nola, temos Conexo Engenharia, também Raquete na Web. Então, nossos parceiros aí que fazem esse programa acontecer e... Eu tô feliz, tô motivado por esse episódio aqui de hoje, Giovanni. A nossa convidada, ela é uma liderança que une estratégia, cultura e desenvolvimento humano na prática. Ela é sócia da Authentic Board Shop, rede de lojas de skate e streetwear, com forte atuação no Vale dos Sinos. Dentro do negócio, ela atua diretamente com planejamento estratégico e gestão de pessoas, liderando equipes e participando ativamente da construção de cultura organizacional e do desenvolvimento dos colaboradores. Ela também é coordenadora do CDL Jovem de Sapiranga, CDL que eu tenho a honra de já ter palestrado lá, onde ela contribui com a formação de jovens empresários e para o fortalecimento do empreendedorismo local. Além disso, trabalho com mentorias, treinamentos e palestras sobre liderança, autoconhecimento e desenvolvimento de equipes, com formação contínua nas áreas de liderança e comportamento humano. Ela acredita que empresas crescem quando as pessoas crescem. Com a honra da nossa presença com vocês no episódio de hoje, Bruna Ledur. Olá, uma honra para mim estar aqui. Estou aqui para aprender e para contribuir, como eu falei.
E realmente, sim, que seja um tempo de muitas trocas e vamos falar sobre gestão de pessoas, né? Porque é uma dor do mercado, acho que todo empreendedor fala muito sobre isso e eu tô aqui para tirar dúvidas e para contribuir sobre esse assunto, porque eu realmente sou realizada quando o assunto é gestão de pessoas. Muito bem, é uma dor que sempre teve cada vez mais, porque a gente tem a vinda das IAs, tem a vinda de várias tecnologias, mas a parte humana não pode ficar para trás, pelo contrário, né? É onde a gente mais tem que investir energia. Exato. Vamos começar, Bruna, contando aí para nós um pouquinho da onde surgiu a Bruna, tua trajetória profissional até chegar hoje com uma rede de lojas, enfim, fala um pouquinho dessa tua história para a gente conhecer mais. Tá, eu vou começar desde o começo, tentando ser breve, porque Isso. por mais que eu seja novinha, a história é longa. Claro. Mas assim, sempre fui uma pessoa muito... Sempre fui aquela adolescente que desde novinha já queria trabalhar, sempre busquei muito ser independente. Então eu comecei a trabalhar ali, tinha 14 anos de idade. Lembro que fui no tempo, não sei se existe ainda o CIE. E aí eu fui bater na porta do CIE lá e dizer assim, arruma um trabalho pra mim, eu quero trabalhar, eu quero trabalhar. O meu objetivo de vida era, eu quero fazer alguma coisa. E aí a primeira experiência que eu tive foi numa escola infantil. E naquela época, eu penso, eu estava fazendo ensino médio, tinha 14, 15 anos. E eu lembro que era para ser auxiliar de sala, de prof, assim. E em vários momentos, no decorrer do tempo, assim, eles me deixavam, não sei nem se eu posso contar isso, mas eles me deixavam sozinha com as crianças porque eles confiavam muito em mim. Então, hoje, quando eu vou olhando para trás, eu vou vendo que aos poucos, pelos lugares que eu passei, foi mostrando o tipo de personalidade que eu tenho. Sempre fui muito responsável. Então, fiz esse estágio, saí dali, fui aquela pessoa que não vem de família rica, não tinha condições de fazer faculdade. Então, eu estava sempre muito atenta às oportunidades. E aí surgiu a oportunidade de eu fazer um curso técnico em administração, só que o curso para mim fazer em Novo Hamburgo, na época, eu teria que esperar 8 meses. E aí, se eu me mudasse para Viamão, na época onde a minha Dinda morava, eu poderia começar o curso logo em seguida ali, depois que terminei a escola. Então, eu me mudei para a cidade de Viamão, morei por 8 meses lá, até abrir essa turma em Novo Hamburgo, eu poder continuar o curso lá. E lá eu tive uma experiência de trabalhar em uma rádio, era rádio e jornal. Então, ali eu me apaixonei pela comunicação. Eu entendi um pouquinho desse ambiente de câmera, de como gravar, de microfone e tal. Eu pensei, nossa, que legal isso aqui. Então, eu comecei a ter esse desejo também por falar, por me comunicar. Mas, assim, nem sonhava ainda, um dia quero palestrar, nada. Eu só comecei a entender um pouquinho desses bastidores. Então, tive essa experiência que me formou ali muito nessa parte da comunicação. Depois, retornei para Sapiranga. E aí, eu fui trabalhar em uma corretora de seguros. Que aí vem uma parte muito legal da minha história, assim, que eu comecei a empreender intraempreendendo, né? Que é empreender dentro do próprio negócio. Eu comecei como secretária nessa corretora de seguros. Era uma corretora do meu tio, era uma corretora super pequenininha, era bem nichada. Ele fazia seguros para quem tem transporte de pessoas, sabe? Vans, micro-ônibus, etc. E ele fazia toda uma documentação que eles precisavam também. E aí ele me chamou para ajudar ele, né? Aquela coisa, vem, né? Tu tem que trabalhar comigo. Eu lembro que eu cheguei e eu comecei a fazer todos os treinamentos que tinha disponíveis nas seguradoras. HDI, Porto Seguro, Tóquio. Então eu comecei a ir muito nesses treinamentos. E aí eu fui evoluindo. E aí eu comecei a perguntar para ele, por que a gente não vende também seguro de carro para toda essa gente que faz aí o seguro dos ônibus contigo? Aí ele falava bem assim pra mim, liga lá pra eles, se tu aprender a cotar, tu pode vender. E eu, tá. Aí eu ligava pras seguradoras, né? Como que eu faço pra cotar aqui? Porque a gente tem um login, uma senha nesse negócio e acho que dá pra vender seguro, mas eu nem sabia direito o que eu tava fazendo. Eu fui descobrindo, né? E aí, assim, foi seguro de carro que a gente foi vendendo. Aí, depois eu aprendi a cotar seguro de casa. Aí eu pensei, não, chega, eu vou fazer o curso de corretora. Fiz o curso de corretora. Aí, nesse momento, já tinha passado alguns anos. Ao todo, eu trabalhei 9 anos dentro desse ramo de seguros. Aí, foi onde ele me convidou para ser sócia dele. Porque aí, eu já estava iniciando a minha carteira e tal.
muito focada em seguro de automóvel, empresarial e residencial. E ali fui crescendo, me desenvolvendo, a corretora foi crescendo também, a gente levou ela de Sapiranga para Novo Hamburgo. E aí chegou num momento que ele disse, Bruno, eu vou ir para Curitiba, vou mudar para lá, quem sabe tu compra a outra parte da corretora e assume ela sozinha. E aí foi um ponto bem interessante, assim, porque enquanto eu era sócia, eu não me via como dona do negócio. Por mais que eu já estava lá no contrato social, para mim não tinha mudado nada, porque eu já trabalhava ali. Aí quando ele saiu, eu pensei, opa, agora a responsabilidade é um pouquinho diferente, é o meu nome que tá lá. Então ali, de fato, eu me senti empreendedora. E eu gostei muito, porque eu sempre tive essa visão, desde muito nova, que eu queria fazer alguma coisa por mim, que eu ia ter o meu negócio e tal. E aí passei por vários desafios empreendendo, eu tinha 23 anos. E foi bem na época que eu conheci o meu marido também. E ele era gerente de uma loja do mesmo segmento que a gente tem hoje. Então, ele me conheceu bem nessa fase. Eu estava assumindo essa responsabilidade, por mais que hoje é bonito de contar, assim. Na época, eu lembro que foi bem desafiador para mim. Quais desafios, por exemplo, que tu lembra, assim, os principais que tu enfrentou, que tu fala, cara, isso aqui foi difícil, mas me serve hoje de um ensinamento, de lição. Tá, uma coisa muito pontual, assim. Quando eu entendi que o negócio era meu... Eu já era muito esforçada enquanto funcionária, assim, fui uma ótima funcionária. Mas quando eu senti, assim, agora esse negócio é meu, eu trabalhava demais. Eu não conseguia desconectar. Tipo, eu levava o trabalho pra casa todos os dias. Cara, eu acho que eu conheço alguém assim, mas não vou falar agora aqui. E assim, corretores de seguros, na verdade, já tem isso, porque a qualquer momento a pessoa pode te ligar, né? Bati meu carro, eu preciso de um guincho. Sim. Então, na verdade... Mas, já assim, é um plantão, entre aspas, que fica ali, né? Mas assim, naquela época, eu foquei demais no meu trabalho. Eu vivi demais e eu negligenciei a minha saúde e a minha família. Entendi. Então, isso foi uma coisa muito pontual que eu aprendi lá atrás, sei lá, quase 10 anos atrás. E foi, assim, que hoje eu sempre digo, nossa, hoje pra mim, a minha saúde em primeiro lugar, sabe? Então, eu tive na época uns 2, eu não sei se foi crise de pânico, o que foi, mas eu tive umas 2 crises de esgotamento, assim, de tanto trabalhar. Burnout. E eu tinha, burnout. E eu tinha também aquele sentimento, assim, de... Deus me livre eu marcar algum compromisso pessoal no meio da tarde. Sim. Sabe? Parece que tu estava cometendo um crime. Indo contra o que tu precisava fazer, Exato. né? Exato. Eu encarei, assim, uma responsabilidade de uma forma muito grande. Mas passou. Por um tempo eu conciliei, a loja nasceu, a Authentic nasceu enquanto eu ainda tinha a corretora, porque a gente inaugurou a primeira loja em 2018. Então eu estava bem, com a corretora tudo fluindo. E até... a pandemia, que foi 2020, eu conciliei as duas coisas. Então, eu ajudava o Fernando mais na parte administrativa da loja, burocrática. E, assim, o início da loja também muito foi eu que empurrei ele para vamos lá, vamos começar. Porque ele entendia do mercado. E ele é apaixonado por vendas e sabe vender. Mas ele não tinha a experiência e a coragem do empreender. E certo. Aí ele, surgiu a oportunidade de comprar uma loja que tá fechando, mas é lá em Estância Velha, será que vai dar certo, sabe? Será que os meus clientes vão lá? Ele já trabalhava mais de 10 anos em Novo Hamburgo, e eu falo, claro que eles vão, vamos lá, vai dar certo. Então, o início eu dei esse empurrão, assim, pra vai com medo mesmo, sabe? E deu certo. Só que aí, quando eu conciliei as duas coisas, e o meu sonho era deixar as duas coisas mais próximo, porque o escritório da corretora era em Novo Hamburgo e a loja em Estância Velha. E aí eu lembro que uma vez eu fiz uma sessão de coaching lá, que eu já estava um pouquinho melhor, tinha buscado terapia, já estava, sabe, mais tranquila. E ela disse para mim, faz um desenho, uma das ferramentas aquelas. E aí eu desenhei a corretora em cima da loja. Só que no prédio de Estância Velha não tinha como, porque é um prédio antigo. E eu falei pra ela, nossa, resolveria a minha vida se as duas coisas fossem no mesmo prédio. E tá, ficou. Passou um tempinho, 2018 a gente inaugurou a loja, tudo e tal. No início da loja, assim, eu sempre digo, a loja começou com muita coragem, porque nós não tinha grana.
existia uma loja naquele lugar há 9 anos já, e aí o cara tava trocando de segmento e disse, vocês querem comprar o meu estoque, os meus móveis e começar daqui? E nós, olha, o que a gente tem hoje, a gente diz assim, naquela época o Fernando tinha um Prisma, que sei lá, valia uns 20 mil, e eu tinha um Clio que valia uns 14. E aí eu falei, vamos vender o teu carro e oferece para ele parcelar o resto. Em 2 anos. Mas será? Não sei o quê. Aí a gente perguntou pro cara na época também assim, quanto que tu vende aí? Ah, na média de 15 mil. E aí o Fernando fazendo as contas ali, se for assim, eu acho que a gente vende isso também. No primeiro mês a gente vendeu 2 vezes mais. E aí só foi crescendo, né? E aí foi, a gente vendeu o carro dele, fez toda aquela movimentação, parcelamos o negócio e tal. E aí ele falava para todos os fornecedores que ele tava comprando, ele dizia assim, cara, eu preciso comprar de ti, se não der certo, eu te dou o Clio da minha mulher. Aí eu dizia assim, se repartir o Clio, não tem uma calota para cada um, entendeu? Porque o Clio não valia nada e ele tava botando o Clio como garantia das coisas. E a gente começou no início, no primeiro ano todo, assim, a gente não mudou o nosso estilo de vida, a gente continuava, tipo, super econômicos, assim, e tudo que entrava a gente reinvestia. E a gente foi pintando uma parede, mudando a fachada, mudando os cabides, a gente foi reinvestindo no negócio. E, assim, nos primeiros um ano e meio, de 2018 até 2020, deu muito certo. Porque a gente foi reinvestindo, não mudou o padrão de vida. E a gente tava, assim, se achando, sabe? Uau, a gente é empresário. A gente deu certo na vida, a gente sabe fazer negócio, a gente sabe vender, tá tudo fluindo. Mas a loja era pequenininha. E aí veio essa coisa, o Fernando falava assim, mas o meu sonho é ter uma loja aí em Novo Hamburgo. E eu falava, o meu sonho é ter a corretora em cima da loja. Aí, janeiro de 2020, fomos viajar para Santa Catarina, cabeça super envolvida na loja, a gente começou a falar assim, tá dando muito certo, e se nós abrisse outra? Né? Quem sabe a gente abre mais uma. Aí ele, tu sabe que eu vi uma sala lá em Novo Hamburgo, que a sala tem um aluguel barato, tem um mezanino em cima, se tem um mezanino em cima, eu posso botar a corretora. Vamos abrir. Aí em fevereiro, a gente movimentou tudo que precisava, abrimos CNPJ, compramos tudo, mandamos fazer os móveis, enfim. Contratos, toda a parte que precisa para abrir a segunda loja. Em março, 20 de março, pandemia. A gente não tinha nem aberto ainda, né? A gente abriu a loja em abril daquele ano, mas nem podia abrir. Era aquela... E assim ficou, se eu não me engano, mais de um ano, né? Agora eu não lembro mais direito, mas... Para esse segmento até mais ali. Até mais, porque eu lembro, porque eu lembro que aí tinha um momento que tu pode fazer entrega, que tu pode atender na porta, pode entrar um de cada vez. Então a gente passou por tudo isso, assim, inaugurando a segunda loja. E aí foi um momento que eu vi, a corretora, vou ter que abrir mão, porque agora a gente já tinha 2 lojas, não tinha o que fazer, não tinha como voltar atrás. E a gente falou, não, já que a gente veio até aqui, agora vai dar certo. E aí a gente vendeu muito na pandemia, porque a gente focou muito na venda online, né? A gente vendeu bastante. Claro que para encerrar a corretora não foi de uma hora para outra, eu ainda fiquei 1 ano vinculada. Primeiro eu fiz uma fusão da minha corretora com outra corretora de Campo Bom, que segue com os meus clientes até hoje, então para dar continuidade naquele trabalho que eu fiz. Por 1 ano eu ainda fiquei vinculada, fazendo algumas visitas com ela, fazendo mais a parte comercial, mas já direcionada para as lojas, né? E aí a gente cresceu, a gente começou no fundo de uma galeria em Novo Hamburgo, e naquele mesmo ano, 2 dias antes da Black Friday, a gente se mudou para a sala da frente da galeria, que o aluguel era 3 vezes maior. E assim, loucura total que a gente fez, mas uma loucura boa que deu certo. Estamos lá, a loja em Novo Hamburgo já vai fazer 6 anos esse ano. Mas a gente deu esse passo, assim, e foi indo. Então, assim, surgiu a Authentic, sabe? De muita coragem, Eu ia falar isso, eu percebo, assim, na história de vocês e na história da grande maioria dos empresários, dos empreendedores que deram certo, muitos atos de coragem, né? De falar, cara, eu vou fazer e vamos pra cima e vai ter que dar certo, né? E tem alguns pontos também, o fato de... virei empresário agora, mas não mudaram
o custo de vida e tal, que isso muita gente, o primeiro e o segundo ano de um negócio, de certa maneira, quando ele engrena, né, de uma velocidade maior, ele tende a gerar um caixa, ele gerar uma maneira de olhar para ele achando que tem dinheiro, vamos dizer assim, né? Às vezes nem tem lucro, mas tem dinheiro em caixa, tem um giro. E aí alguns empresários, empreendedores iniciais, eles começam, agora eu vou melhorar, vou tirar um salário maior para mim, vou trocar de casa, vou trocar de carro. E isso é um divisor de água, porque leva 3, 4 anos até maturar bem. Eu ia falar o tempo de maturidade, né? Às vezes é um tempo que precisa acontecer, embora a gente tenha muito essa vontade de ganhar o mundo, né? De fazer acontecer, de ir para cima, mas às vezes é um tempo que precisa acontecer para que as coisas se ajustem, para que o público entenda também, para que tu tenha mais preparo até para enfrentar desafios maiores depois, né? E num cenário onde as coisas também, meio que as engrenagens, elas andam para dar certo. Aí você tem pandemia, depois tem... Então, comparando assim, a gente também, a pandemia, a gente inaugurou uma loja dia 18, dia 20 e era uma loja também, modelo que tinha ao público, standard, enfim. Mas no nosso segmento a gente até se adaptou e a gente conseguiu se equilibrar. Mas a indústria, uma outra empresa que eu tinha na época, ela atendia segmento que era mais pessoas físicas, né? Local, comércios, e ela sofreu bastante. Então, assim, o que fez a gente ficar em pé naquele momento, imagino que para vocês também, e para a maioria que conseguiu, é o fato de a pessoa física naquele momento também estar equilibrada, né? E aí vem do que você falou no início, que eu vejo que sim, a gente tem que ao máximo procurar focar em saúde. Eu quero empreender amanhã, mas não é fácil para o empreendedor que começa, porque ele vai ter noites mal dormidas, o empreendedor que ele começa a empreender, ele tem 1 ano, 2 de loucura, se a gente olhar na vida dele, que no 3º, 4º ano tem que melhorar. Mas não é bem assim. Eu digo que né, se olhar assim, faz 20 anos que eu tô E agora, nos últimos anos, que eu venho olhando mais pra pessoa física, vamos dizer assim, né? Questão de saúde e tudo mais. E mesmo assim, não é fácil. Porque, né, tu até brinca, eu conheço alguém que trabalha muito. Não, realmente, a gente trabalha 15, 18 horas por dia, mas aí vem de algo que eu amo trabalhar. Mas não necessariamente quer dizer que isso é saudável, né? Então tem que tentar equilibrar isso. Eu tô aos poucos levando o Giovanni pra usufruir um pouquinho mais, assim, né? Pra ele entender que tem coisa boa também fora do trabalho. E quando tem agenda livre, tô lá fazendo uma palestra, tô lá indo num podcast. Tem agenda livre, nunca tem, né? A agenda sempre de 2, 3 semanas tá cheia. Eu aprendi muito sobre o ócio criativo, assim, né? E realmente faz total sentido. Hoje eu tenho clareza total, assim. Tá tudo muito difícil, tô sufocada. Sai, dá uma pausa. Vai, sei lá, dormir uma noite fora, vai passear, ver um lugar diferente. Vezes só precisa não fazer nada. Exato. Olhar para outras coisas, que seja para a natureza e tal, para criar uma nova inspiração, um novo gás e seguir em frente, né? Mas funciona muito bem. Eu não fiz de espontânea vontade. Eu fui obrigado, no final do ano, a dar uma pausa. Fui obrigado, porque eu machuquei o ombro. E aí fui dado uma pausa, porque, enfim, tava muito ruim mesmo. Febre, enfim, dor. E ainda tô fazendo tratamento, mas essa pausa de final do ano, ela meio que deu uma reflexão de como é que foi o ano e tal. E aí vem uma coisa que eu quero trazer aqui, importante. 2 vezes eu falei assim pra Thaís, que é minha esposa, eu disse assim, parece que esse ano não andou e tal. Na verdade, foram os melhores anos da Hora do Pastel. E outras empresas, enfim. Mas a gente, por fato de uma dor pessoal e tal, que meio que me deixou uma semana, 2 meio parado, minha rotina saiu, não pude treinar e tal, parecia que o ano era o fim do mundo. Aí vem aquela questão de olhar pro copo cheio, né? O copo vazio, o copo cheio. Que a gente traz muito isso pros franqueados, olhar o copo cheio e tal. Mas a gente, como a última palavra do negócio, né? Então, que nem você trouxe, quando eu tive que assumir 100% a responsabilidade, nós que sentamos na cadeira lá de líder principal lá em cima, é muito difícil. Por isso que a importância da gente ter ou um conselheiro, ou um psicólogo, enfim, pessoas que nos cobram, né, para que a gente possa estar evoluindo, porque é muito difícil a pessoa fazer essa autoanálise todo dia, né? Eu digo, mas minhas bênçãos é ter a minha esposa como sócia também, em algumas empresas nossas, e porque um cobra o outro e a gente sempre cresce junto. Eu acho que se fosse sozinho, 100%, não teria o crescimento que tem hoje. Que um olha sempre pro outro lado, aí olha o outro, né? Então, é uma soma de fatores que faz a gente crescer.
Porque a diversidade ela vai ter, né? A gente falou da pandemia, mas teve as enchentes agora. Mas tem esse mercado que tá mudando, né? Então, tu comentou, vocês venderam bastante durante a pandemia, cresceram. Mas aí tem um porquê. Né, eu posso dizer com propriedade, né? Eu fui tinha o aniversário de... Quantos anos em Sapiranga que a gente foi lá? De 2 anos. De 2 anos. Mas, tipo assim, eu vi atendendo o pessoal, e do jeito que atendiam lá, eu tenho certeza que é nas outras lojas, porque a cultura, ela é Com igual. certeza. Cara, não vende roupa, vende personalidade, vende um estilo, vende autoestima, entende? É isso que fez vocês se destacarem e crescerem, né? Exato. Então, não é vender roupa, né? Enfim. Inclusive, tu falou de Novo Hamburgo, né? E aí depois, então, teve o lançamento de Sapiranga, é isso? Isso, que aí é a nossa loja mais novinha, né? Então, Estância Velha, eu contei a história das duas muito próximo, porque tem uma diferença menor, né? Estância vai fazer 8 anos. Novo Hamburgo faz 6 e Sapiranga celebramos 2 anos, que aí surgiu assim, tava tudo muito equilibrado, time acontecendo, não tinha muita incomodação. Tinha que se incomodar um pouco, né? Tava tudo muito tranquilo, 2 times muito bons, processos já funcionando, a gente com mais clareza, já mais maduros enquanto negócio. E aí, como nós moramos em Sapiranga, sempre tinha aquele desejo, assim, e se nós tivesse uma loja em Sapiranga? Porque eu brinco, né? Eu e o Fernando, a gente vai passear, vamos a Gramado. Aí a gente tá caminhando, a gente, olha ali uma sala comercial, aqui daria uma boa loja, entende? Não sei se vocês são assim claro. Também. Mas a gente olha a sala comercial, então a gente olhava para aquela sala ali de Sapiranga, que tinha uma loja também de um segmento parecido. E a gente olhava... desculpa. A gente olhava para a sala e dizia assim, esse ponto aqui é bom. Sabe aquela coisa de visualizar? Mas muito despretensiosos, assim, de, imagina ter uma loja aqui, não sei o quê, olha só. E aí o dono da loja lá que quis vender, ele perguntou pros representantes, vários fornecedores em comum, né? Tô querendo vender a minha loja, mas queria vender para alguém do mercado que desse continuidade e tal, não com o mesmo nome, com o mesmo CNPJ, mas que pelo menos ficasse num ramo parecido. E aí todos eles nos indicaram, mas eles moram em Sapiranga, faz todo sentido. Então a gente teve uma conversa com ele, a gente ainda demorou um ano, assim, não, a gente não quer, acho melhor não, tá tudo muito em paz. E aí, depois de um ano, ele chamou nós de novo e disse, olha só, eu quero vender, tem que ser para vocês. E aí, de novo, nós fizemos uma proposta ousada. Nós demos uma entrada e a gente parcela o resto, tipo assim, aquela proposta pro cara não aceitar. E o cara aceitou. E aí, estamos lá, 2 anos já. E aí, começou, assim, o desafio todo de novo. Eu ainda não tenho filhos, mas eu acho que é como quando tu já tem 2 filhos grandes e tu tá com um bebê novo em casa. Porque aí foi tudo de novo. E aí agora a gente segue administrando esses 3 negócios. Sim, 3 filhos, que às vezes parece 10. E tem uma coisa legal, eu conheço várias pessoas assim que têm mais lojas, viveram isso, eu vivi isso na prática, tem multifranqueados meus que viveram isso, e tem multifranqueado meu que está indo para isso, que é o que? Você abre um negócio. Aí você vai para o segundo. Aí você tem um grande aprendizado, que é o quê? Você tem que ter a capacidade de passar teu know-how para um líder daquela loja. E aí agora são 2 lojas. Então você tá aqui e tem 2 lojas. Então dobrar de tamanho é um desafio enorme. Se você vencer isso, você tá apto para ir para uma terceira. A terceira é você replicar o que você fez aqui, mas tem toda uma construção, só que aí começa a ter ruídos maiores e tem que ter alguns processos maiores. Na terceira, quem vence a terceira, ir para uma quinta, para uma 10ª, é muito fácil. E nós vivemos isso na prática, eu até a terceira apanhei bastante. Da terceira para a quinta foi tranquilo. Um franqueado, o meu primeiro multifranqueado, até a terceira também. Da terceira para agora tá em 9ª, foi muito tranquilo. Tem outro franqueado nosso que tá indo para a terceira agora, a primeira para a segunda, né? Teve essa maturação, agora tá indo para a terceira loja. Também vai ter esse desafio, mas a terceira para a 10ª vai ser tranquilo. Por quê? Claro, tranquilos na medida que você coloca em prática os processos que tem que ser colocados. Sim. Mas qual é o principal pilar nisso? É a pessoa entender que não é mais ela que vai fazer lá, tirar o lixo do banheiro, não é mais ela que vai abrir a porta, não é mais ela que vai fazer o fechamento de caixa do caixa, mas sim vai fazer a conferência do caixa no outro dia. Então são papéis, né? Eu trago muito isso para os nossos franqueados, que nós temos o papel do gerente, o papel do franqueado, e quando é multifranqueado, você tem o papel também de multifranqueado. Então, são papéis que ao longo do empreendedor que vai crescendo, ele tem que sentar nas cadeiras diferentes.
O que acontece muito, o pessoal cresce como empresa, mas não cresce como pessoa dentro da empresa. E às vezes você tem pessoas na tua equipe que são melhores que você, mas elas não conseguem prosperar porque não tem processo para elas prosperarem. Que o líder não solta o controle, né? Exato, tem uma empresa, não vou citar o nome, mas eu acho que eu poderia, mas é uma empresa que durante 3 anos eu enchi tanto o saco para botar em uma secretária, porque eles eram 2 sócios incríveis com um trabalho absurdo, 20 anos no mercado e perdiam um orçamento, botaram secretária, triplicaram de tamanho. Sim. Tipo, mas é um custo a mais, é um custo... Não, vocês não são mais secretário. Você atendeu o primeiro contato, Não, vocês têm que entregar a qualidade. E eles triplicaram de tamanho, assim, brincando. Então, tem esse pilar. Hoje é a 3ª loja, né? Faz 2 anos já. Provavelmente você deve ter criado processos novos para administrar essas 3 numa maneira mais fluidez, né? Exato. E aí vocês estão vacinados para ir para 10 lojas, claro. Aí tem o fator de olhar o mercado, Estamos em processo. se comporta, se é o mesmo modelo, às vezes pode ser Sim. sócio operador que vem dando muito certo, franquia também, dependendo do modelo, licenciamento, enfim. Então é legal de olhar, né, o crescimento. E aí vem nossos convidados e a vida assim, né, ó, o dinheiro não veio fácil, né? Então ele veio suado. E aí com base nisso vem a responsabilidade, a dedicação de vocês. E vocês construíram em 8 anos, né? 8 anos a primeira, 6, né? 2. 8 anos, uma empresa grande, uma marca grande, estruturada, que tende a cada vez crescer mais, enquanto que no mesmo segmento, talvez, e segmento do vestuário, enfim, tá caindo. Sim. E vocês conseguiram prosperar. E aí vem o que a gente vai aprofundar agora, que é as tecnologias estão vindo, as coisas estão mudando, mas no final das contas ainda são pessoas atrás, ainda né? são pessoas, E aí, exatamente. conta um pouquinho para nós, como é que foi o start disso dentro das lojas, e você também dá palestras, né? Sobre isso, a importância da gente ter a parte humana no negócio. Sim, sabe que hoje de manhã eu tava conversando no grupo com o pessoal. Essa semana eu tô um pouco fora da loja por questões de família, o meu avô no hospital, etc e tal. Então, essa semana toda eu não estou presencial na loja. E aí, hoje de manhã eu mandei para eles, a gente tem uma frase que é nosso lema, que a gente leva muito a sério, e com frequência eu tô repetindo essa frase porque isso traz eles para um alinhamento. Que a frase é: manter as bases fortes é o que nos faz crescer e evoluir. Quando eu falo de manter as bases fortes, eu sempre digo para eles, é como se cada um fosse um tijolinho. Quando tu tá construindo uma fundação, não adianta tu deixar um espaço entre aqueles tijolinhos, né? Tu tem que deixar eles todos juntos, porque aí eles juntos é o que vai dar força para a empresa, para o negócio crescer. Então, hoje de manhã eu falei para eles assim, eu sei que a gente existe, e depois eu tive um alinhamento com os líderes também, assim, eu sei que nenhum negócio sobrevive sem venda, que é muito importante, mas não esqueçam, eu não estou aí nessa semana, mas não esqueçam do time. Senão, quando a gente deixa espaço, que tipo de espaço? Eu não atendo ligação quando é aquele colega. Eu não quero ajudar ali. Eu não deixo o outro fazer sozinho. Não, isso tudo vai criando ruídos e falhas e as coisas travam. Então, hoje eu trouxe isso para eles, sabe? A importância da gente entender que quando as pessoas estão dentro de uma empresa, cada uma tem o seu objetivo comum. Claro, cada um trabalha por alguma coisa. Tem gente que trabalha porque quer comprar um carro. Tem gente que trabalha porque quer comprar uma casa, porque quer viajar, porque quer juntar dinheiro, enfim. Mas a empresa, ela é o meio por onde a gente conquista cada um os seus objetivos pessoais. E quando a gente vem fazer parte de uma empresa, isso eu trabalho muito com os meus lá, a gente tá assim, eu vou caminhar junto aqui. E caminhar junto tá na base. Tá construindo todos os dias. Então, essa consciência a gente tem muito claro e é o que, com certeza, influencia muito nesse crescimento que a gente teve. Porque, como tu disse ali, parece que com 2, tu ainda, principalmente eu e o Fernando sendo sócios, somos nós 2, qualquer coisa, cada um vai para uma. Quando é 3, uma das lojas já fica sem um de nós, entende? Então, a nossa rotina mudou. E uma outra coisa muito legal que eu fiz quando expandiu a loja, eu criei 2 rodas que eu falei chamo de 2 engrenagens. Daí eu criei a roda da operação
que eu peguei, sabe aqueles gráficos de pizza, assim, que cada pizza, cada fatia significa uma coisa? E aí eu pontuei ali tudo que precisava para a loja acontecer no dia a dia. E deixei claro para eles, a gente tem bem claro essa roda da operação. Então, todos os dias precisa chamar cliente, todos os dias precisa ter fotos nas redes sociais, todos os dias, e assim vai. Várias coisinhas. E aí eu criei a roda da gestão. E aí eu disse para eles, ó, principalmente eu, porque o Fernando ainda se envolve muito na venda, eu tô nessa rodinha aqui, essa é a minha roda, de estar conversando com outros empresários, de estar buscando visão, de tornar aquele negócio sustentável, de potencializar a marca, e vocês estão nessa roda aqui. Então, eu já deixei claro que eu posso participar daquela roda da operação, e gosto, às vezes... Com frequência no sábado eu tô na loja, eu atendo cliente, tudo e tal. Mas na semana eu estou focada na minha roda da gestão. E essa simples comunicação já resolveu muita coisa. Porque aí não fica aquela coisa assim de, mas cadê a Bruna? Ela não tá aqui. Gente, eu tô trabalhando dentro da minha roda da gestão. Eu tô fazendo... Sim, alinha expectativas, né? Tem os bastidores por trás de um negócio que é a gestão, né? E a gente tem, né? É o estratégico, tático e operacional, né? Trazendo 3, né, na pirâmide, assim. Mas quando é um negócio familiar, pequeno, que vai crescendo, né? Principalmente eu vou pegar eu e a Thaís também lá atrás. Ela veio de um ramo que era calçado, né? Mas ela era funcionária. E aí eu venho já de um ramo diferente. Quando a gente começou opa, deu certo, vamos para a segunda loja. A gente também teve que alinhar papéis de cada um, né? E aí eu me lembro, quando a gente foi para a indústria, por exemplo, nós tínhamos ela podia seguir para uma linha mais financeira, burocrática, ou a gente contratar uma pessoa naquela área. Mas o Giovanni não tinha mais como fazer aquele trabalho, porque senão eu deixaria de fazer outros trabalhos. E aí a gente optou, então, montar nosso primeiro administrativo, né? Na época nós tínhamos 2 lojas, estávamos indo para a 3ª loja, e a gente montou o primeiro administrativo, tipo, o primeiro colaborador. E aí depois foi para 5, 6, a gente já tinha 2 pessoas ali no administrativo. Mas foi o entendimento do que cada um, porque se a gente não separar, né? Se você durante a semana não fazer teu papel na roda da gestão, né? Ele vai ficar defasado. E aí o operacional vai faltar matéria-prima para eles, né? E quando eu falo matéria-prima, não necessariamente é roupa, no caso de vocês, vestuário. Não, às vezes é uma ideia para fazer uma campanha de vendas. Exato. Aí a campanha de amanhã é dia da mulher. O que a gente vai fazer? Ninguém pensou nisso antes, sabe? Então é toda uma construção, e aí o papel do líder é fazer as engrenagens desses 3 pilares, vamos dizer assim, do estratégico, do tático, do operacional, essas 3 engrenagens elas estarem em sintonia, né? Porque tem uma questão muito de loja. Eu fui vendedor também, você é vendedor, nós todos somos vendedores, mas de loja também. Essa briga de loja, né, de vendas, enfim, é difícil, né? Eu fiz um trabalho alguns anos atrás, logo quando eu saí do ramo da alimentação, quase 1 ano e meio que eu fiquei afastado nesse ramo, foquei também na alimentação, mais em consultoria, mas eu trabalhei muito com cama, mesa e banho, e eu lembro que quando eu fiz uma parceria pro Grupo Oliveira, ali, que é da Casa e Companhia, enfim, eu era o único vendedor homem em cama, mesa e banho, com 20 e poucos vendedoras mulheres, e a maioria tinha 40 anos para cima. Mas ele gostou do meu trabalho, que eu fiz uma loja para ele e tal, ele me contratou ali. E aí eu fiz uma venda de 27 mil reais nos quebrados, só que era uma troca de tapete que me jogaram o cliente assim, ó, te vira, Giovanni, vai atender. E aí eu converti isso. Então, o ambiente, né, de venda, principalmente quando o cliente vem para dentro, ele é muito competitivo. Então, o líder, né, a pessoa que faz a gestão disso tem que ter uma habilidade gigante em relações humanas para equilibrar isso, porque você não pode perder a competitividade, porque é isso que traz faturamento, né? Mas, ao mesmo tempo, tem que equilibrar de maneira que seja um ambiente saudável, que seja gostoso que meu colega tá competitivo, que seja uma competição saudável, né? Sim. Muito bem, você falou de construção, quero aproveitar esse momento aqui para falar de um apoiador nosso, que é a Conexo Engenharia. Se você deseja construir, reformar, seja residencial, comercial, franquia, expansão de negócios, chama a Conexo Engenharia para que eles possam fazer a gestão da tua obra e a execução dela e tirar esse peso das tuas costas para que realmente você foque no seu negócio ou na realização do seu sonho, que é a casa, para que eles possam, de uma forma especializada,
construir e você ter o resultado esperado no prazo estabelecido. Muito bem, e gestão também, né? A gente falou de gestão, nossos parceiros, a Nola. Para você que tem restaurante, né, trabalha na área de alimentação, a Nola vai fazer toda essa parte de gestão do teu restaurante na parte de sistema. Então você vai ter DRE, DFC, gestão de estoque. Imagina você ter em tempo real quanto que você está lucrando no teu restaurante hora após hora. Né, minuto a minuto, toda uma integração de nota. Olha uma facilidade, né, pra gente que opera restaurante lá na ponta. Imagina que você recebe lá 10, 15, 20 notas por dia no teu CNPJ. Com 2 cliques você vai vincular ela ao teu estoque e vai vincular ao teu plano de contas. Aí você vai ter uma tela lá com dashboard sabendo o que você tem para pagar e sabendo o que tá no teu estoque. Uma gestão muito simplificada. Vale a pena, entre em contato com o pessoal do Nola. Super indicação. Nós usamos na rede e super indicamos. Temos também nossos parceiros da Repediu. Bom. O Giovanni tem uma propriedade para falar sobre isso, porque também utiliza a ferramenta, né, Giovanni? A Repediu é uma ferramenta para aumentar a recorrência do teu cliente, mas não só isso. Imagina que através dela você consegue olhar indicadores de como, por exemplo, quantos clientes novos você tem, quantos clientes novos se mantiveram clientes ao longo de um tempo. Então, para você olhar teu operacional, a gente falou de operacional aqui, né? Então, imagina, eu tive 100 clientes novos esse mês. E mês que vem, quantos desses clientes ainda são clientes? Quantos se mantiveram como clientes? Porque se eu tive perda, o meu marketing trabalhou. Eu adquiri clientes novos. Mas e o meu operacional? Será que ele entregou o produto? Por que motivo eu perdi aqueles clientes novos que entraram? Então são vários indicadores, além de envio também através do WhatsApp, mensagens, né, para recuperar clientes inativos, ativar clientes novos que são promissores. Tem todo um aparato de ferramentas. A Repediu, ela tá aí para ajudar teu restaurante a prosperar ainda mais. Muito bem, Bruna. Comenta pra gente aqui. Eu entendi a história, que inclusive fiquei encantado com ela pela coragem, pela atitude, pelo quanto vocês vêm colocando não só energia, mas com profissionalismo, né? Essa parte de pessoas. Quantos colaboradores vocês têm hoje na rede? Hoje nós estamos com 12. 12 colaboradores. Mas eu tenho vagas abertas. Tem vagas abertas. Olha que interessante, né? Isso é muito comum da gente ouvir isso, porque na realidade, por um lado, tu vê pessoas que falam assim, porque não consigo um trabalho, por outro lado, tu vê empreendedores que falam, eu preciso de gente, eu quero, mas aí até linkando esse assunto com a tua parte aí de gestão de pessoas, o porquê disso, assim? Por que tu tá em busca de pessoas e tu acha que tem pessoas que daqui a um pouco não estão desempregadas aí, não conseguem... Se olhar pro mercado como um todo, né? Tu sabe que tenho total clareza que hoje as pessoas, elas não buscam um emprego tanto por salário. Com certeza é mais por pertencer, principalmente essa galera mais nova. Eles querem pertencer a um lugar, eles querem... eu estou fazendo parte daquele lugar. E sei que parece bonito dizer isso, mas não é. Tem muita gente que aparece lá na loja, assim, e eu estou com um processo seletivo aberto, eu estou vivendo isso na prática. E nas últimas 2 semanas, assim, até mais um pouco, eu venho olhando vários currículos e conversando com muitas pessoas. E eu sempre digo, nós não temos uma vaga, nós temos uma oportunidade de trabalho. E eu sinto o quanto as pessoas, elas não querem, não te perguntam mais sobre, mas quanto que eu vou ganhar, tudo e tal. Elas querem, mas eu vi que vocês fazem cursos, treinamentos, palestras, eu vi que vocês têm alguns momentos, assim, que vocês saem, que a gente tem, às vezes, a gente diz, meta batida, janta garantida, né? Boa. E aí, tem vaga lá. As pessoas chegam... Acho que nós batemos. Eu também acho. E aí as pessoas chegam lá dizendo assim, eu quero trabalhar aqui muito pelo que eu enxergo da empresa, porque eu quero pertencer. Agora, a gente bate numa dificuldade muito grande, que é as pessoas não estão preparadas às vezes, e a gente é muito criterioso, porque assim, eu não me importo, inclusive gosto muito de treinar pessoas. Agora, principalmente também essa galera mais nova, vem muito com aquela coisa, mas eu quero só os benefícios de estarem aqui, mas não sei se estou tão disposta a contribuir tanto. Perfeito. Então, existe assim, e por isso que eu digo, sempre bato na tecla, o processo seletivo ele precisa mudar. Não é mais tu olhar currículo e tu colocar aquela pessoa pelo currículo. Como tu enxerga o processo seletivo hoje? Tem que ter um alinhamento de expectativas e um alinhamento de valores.
Porque não adianta, cada pessoa tem os seus valores, aquilo que faz sentido pra mim, que eu acredito, tudo e tal. Para trabalhar comigo, tem que minimamente acreditar no que eu acredito, olhar pro propósito da empresa e pensar, sim, eu quero fazer parte disso, eu quero construir junto aqui. Porque, senão, se tu contratar só porque precisa preencher vaga, tu tá colocando alguém pra dentro que às vezes vai chegar ali e não vai entrar junto na... Vai despender energia, tempo, tudo e acaba em investimento, né? E o alinhamento de expectativa, né? A gente hoje tem já uns 3 anos, né? Com mais ênfase faz 1 ano. Mas os 3 anos que a gente adotou essa maneira de contratar na rede. Com ênfase que eu digo porque a gente coloca, testa, valida, a gente replica para a rede, mas não necessariamente do dia para noite todos os franqueados colocam em prática, né? Então, tem franqueadas que demora 1 ano para botar em prática um processo que já poderia ter ajudado ele muito tempo antes. Mas que a gente tem uma separação, né? A gente entende hoje que para cada vaga são 100 currículos, né? E a parte que a gente menos olha no primeiro momento é quantos empregos teve, onde que trabalhou. No nosso caso, é logística. Pra gente ver o bem-estar. Quanto tempo leva pra pessoa vir pro ambiente de trabalho, se tem condução para vir, como é que seria isso? O primeiro ponto é logística. O segundo ponto, aí sim a gente vai entender essa pessoa como perfil. Por que a gente mudou isso de 3 anos para cá? Eu cansei de ver talentos bons, tanto na nossa rede, caindo fora cedo, o turnover estava um pouco alto, como também colegas, empresários, enfim. Gente boa, às vezes, não sendo contratadas porque tinham 3, 4 empregos em 1 ano. Aí vem aquela questão, tá, mas a pessoa, ela não ficou em nenhum lugar, então essa pessoa não serve para trabalhar. Depende. Né? Eu mesmo, se a gente olhar hoje para a rede, gerentes da nossa rede são pessoas que antes de vir para a Hora do Pastel rodaram 3, 4 vezes num ano e são gerentes e performam super bem. O que a gente tem que olhar? Identificar o porquê, onde e o que aconteceu. Porque às vezes a pessoa estava inserida num ambiente de trabalho que foi vendida uma ideia de trabalho muito legal, mas quando ela começou a trabalhar lá 1 mês, 2, aquilo não era fit cultural dela e ela saiu. Sim. Então tem esse ponto, né? Fit cultural, exatamente. E tu falou dos valores, só para simplificar, até para um aprendizado pro pessoal em casa, eu já comentei isso em outros episódios, mas a gente não abre mão, e no treinamento inicial de novo franqueado, ou quando é um cargo mais específico, principalmente. Mas cada vaga 100 currículo. Então, para cada vaga aberta, pelo menos 100 currículo. Desses 100 currículo, eu tenho que fazer pelo menos 50 videochamadas, de uma conversa de 3 a 5 minutinhos, antes de entrevistar pro presencial. Aí eu já vou identificar com essa pessoa, porque videochamada é de graça. Então, por exemplo, eu analisei teu currículo, eu te ligo, combino com você, ligo uma videochamada. Ali eu já vou perceber como é que a pessoa tá com a postura, se ela tem vontade de falar por uma vaga de venda, então mais ainda. Mas entendendo o ambiente que ela tá inserido, vou tirar algumas dúvidas, como por exemplo, validar o endereço. Vou validar o último e o penúltimo emprego dela, mas não vou aprofundar. Mas vou ver como é que ela se porta. O quanto que ela se dedicou, se ela atendeu na hora, se ela não atendeu, mas ela deu uma desculpa, mas em seguida ela tinha vontade da vaga. Algumas coisas pontuais assim. Ok, separei. Desses 50, você vai conseguir converter aí, você vai separar 50, você vai converter ali 40, 45 e vai te atender talvez 30 ligações vão te atender em média, um pouquinho mais que 50%. Desses, você vai separar os 20 melhores para uma entrevista presencial no mesmo horário. Né? Uma falha que eu vejo, eu não sei, eu falo isso há muito tempo, tá? Muito tempo mesmo, assim, em palestras, e ainda vejo muita gente cometendo. O pessoal marca intervalos de entrevistas. E aí, às vezes, uma pessoa falha, você fica com aquele vazio na agenda. Aí o cara que tá entrevistando, ele desfoca e vai resolver um outro problema. E até ele voltar pra engrenagem do foco da entrevista, ele tá desnorteado. Até porque não vai vir às 20, né? Não vai vir. E tem uma coisa importante, pessoal, que vai fazer entrevista. Impressionante, né? Tipo, a pessoa quer a vaga, mas ela não vai na entrevista. Nos das videochamadas, a gente consegue hoje ter uma taxa de 80%, 70%, 80%. Mas antes desse processo, há 3 anos atrás, que não era um problema como era hoje, 3 anos atrás era mais tranquilo, né? Hoje já é muito maior. A taxa era de cada 20 vir 3, 4 para entrevista. Hoje a gente consegue botar 12, 15 pessoas das 20 que foi selecionada das 30, 40 ligações que teve 50, mas que deu interesse, né? Porque tu vai ter pessoas que tu vai ligar, tu já vai descartar, né? E sempre deu uma nota de 1 a 5, né? Então, de 1 a 5, quanto que eu contrataria essa pessoa? Né? E aí tá, mas e se eu tiver mais pessoas do que a vaga? Aí tu pergunta assim, se essa pessoa saísse, eu ia contratar ela de volta? Isso aí. Aí de 1 a 5 de novo, aí você vai ramificando. Mas o que tu constrói ali? Primeiro, isso é um processo que não é comum no mercado, principalmente no nosso, de fast food. Como é que funciona a maioria? Vem cá fazer um teste.
Aí joga pra dentro da cozinha, nem tem onboard direito, e a pessoa passa dores e tal, e não dá certo. Então a gente tem essa vantagem de fazer esse processo. O segundo passo é que ali mesmo você já alinha a cultura da empresa. Que existe responsabilidade, existe compromisso, mas o mais importante, concorrência. Quando você coloca para todos vir na mesma hora, no mesmo lugar, as pessoas vão chegando e tu vai ter 10, 12, 15 pessoas sentadas, uma olhando pra cara da outra, e a pessoa vai dizer, cara, isso aqui é disputado. Cara, eu vou dar meu máximo. E aí até ali, ok. Aí vem a segunda fase, que é a entrevista. Que aí eu acho que o pessoal tem que realmente fazer um treinamento, assim, ó, focar como eu vou entrevistar. Por quê? A entrevista da maioria dura 5, 10 minutos, onde, tipo assim, a vaga é isso. Tu quer isso? Tá legal isso aqui pra ti? Mas não conversa com a pessoa, não conhece a pessoa, né? Você falou de valores. Dentro da entrevista, as 3 primeiras... São 8 perguntas chaves. As 3 primeiras perguntas, elas são totalmente vender a marca. Lá a gente fala que é uma das maiores redes de franquia de fast food de pastéis do mundo. A gente fala que a gente tem plano de carreira para crescimento de gerente. A gente fala que tem gerente que virou franqueado. A gente vai, né, vendendo nas 3 primeiras questões ali que a gente aborda a empresa. A gente fala dos valores, são negociáveis, da cultura. Na 4ª até a 8ª, a gente vai conhecendo o candidato. E nessa transição, no meio do caminho, a gente começa a usar os valores. Então, por exemplo, Bruno, um dos nossos valores é senso de dono. Dá um exemplo para mim na tua última empresa que você trabalhou, que foi tal, né? Daí tá aqui o nome, né? Como é que você aplicou esse valor na prática? Aí a pessoa vai dizer, lá meu papel era ser caixa, mas eu ajudava a contar o estoque, enfim. Ela vai falando e ela vai se soltando. E aí é ali que você começa a olhar a identidade da pessoa. Porque, vamos combinar, né? O que a pessoa quer na entrevista? Se vender. Mas ela vem com um escudo, né? Porque ela quer ser contratada. Ela vem com um escudo. Eu ia dizer, a primeira coisa, desculpa te interromper, mas eu acho muito importante. Eu sempre começo dizendo assim, olha só, eu nunca falo nisso, eu sou dona da empresa, não. Olha só, gente, eu tô aqui pra conversar contigo e esse tempo, ele precisa ser produtivo. Então, assim, eu sei que tu quer muito a vaga e eu sei que eu preciso de uma pessoa, mas eu preciso, acima de tudo, que hoje eu vou ser muito verdadeira contigo e eu preciso que tu seja muito verdadeiro comigo e é o primeiro passo para dar certo. Então, assim, não adianta tu tentar entrar aqui por, vou dizer que eu sou perfeita. Eu quero que tu me fale todas as tuas falhas, todos os teus pontos fortes e os fracos, e eu quero que essa conversa seja verdadeira. Aí a pessoa já fica assim, tipo, sim, tu pode ser honesta comigo. Eu já começo batendo nessa tecla, sabe? E aí faço pergunto sobre a vida da pessoa, deixo ela falar sobre o que é importante para ela, pergunto da saúde dela, pergunto sobre outras coisas fora, porque não adianta eu perguntar só do trabalho, é uma vaga de caixa, tu sabe fazer isso, sabe fazer aquilo. Não, eu pergunto sobre a vida para mim saber com quem eu tô lidando. Até porque boa parte dessas ações que ela vai ter que fazer na prática, isso se aprende. Exato. Né? Agora, o que é difícil de mudar é a pessoa, é o caráter dela, né? Então, tu ter essas perguntas que vão fazer tu ter essa percepção de quem é aquela pessoa por trás do cargo, vão fazer toda a diferença na decisão, né? Até pela rotina da pessoa, né? Do outro lado. Por exemplo, a gente, na entrevista, é de segunda a segunda, né? Então, final de semana tem que trabalhar. Enfim, o fast food, ele fatura muito no final de semana. A gente já na entrevista deixa muito claro, olha, né? Um dos fatores a gente vender o que vende, da estrutura que a gente tem e tal, é que final de semana a gente precisa estar aberto, né? Se a gente viver só de fechar final de semana, o negócio quebra. Então, a gente já vende. Então, para ti, trabalhar no final de semana faz parte da tua expectativa hoje? Isso faz sentido? Se a pessoa já vem numa rotina de trabalhar final de semana, aí você vai fazer aquela pergunta assim, eu vi que você já vinha nessa rotina. Faz sentido continuar nessa rotina? Qual foi o motivo que tu decidiu? Porque já aconteceu na entrevista, a pessoa fala, não queria mais trabalhar final de semana. Daí você já sabe, você vai fazer a pergunta, mas ela já deixou claro que não é essa a expectativa, né? Sim. E uma coisa que funcionou muito pra mim, é que o meu turnover, como franqueadora, se analisar hoje, ele tecnicamente ele é 0, ele teve uma única saída, mas foi uma questão mais pessoal do que uma demissão, ou uma, enfim, que eu gosto muito de trabalhar todo ano, onde é que tava há 5 anos, onde é que tá hoje, onde é que tu quer estar daqui a 5 anos. Então, no final da entrevista, indiferente se é para um cargo de atendente ou um cargo de gerente, onde é que tu tava 5 anos atrás? Daí a pessoa do nada, né, ela começa, eu tava e tal, e como é que era a vida pra ti naquela época? Era assim, e hoje, 5 anos depois, como é que tá? Aí, isso daqui a 5 anos, tu quer repetir, tu quer manter esse crescimento, onde é que tu quer estar? Sim. Porque isso são ganchos, e aí, claro, isso aqui, pessoal, funciona quando o líder
realmente faz os dois papéis, que um é o quê? Recrutamento e depois direcionamento. Isso aí. Porque se tu só fizer isso aqui na entrevista e depois no onboard e nas reuniões feedback e tal, você não continuar, então nem faça. Por quê? Aqui você tá plantando a base, que você falou do tijolinho. Porque antes mesmo da pessoa vir trabalhar comigo, eu já coletei informações, eu já entendi o perfil que eu tenho e eu tô formando a minha equipe. Quando der o start, os primeiros 30 dias de experiência, eu colhi informações que eu vou trabalhar com ela, ajustes pontuais para ela performar melhor. Então eu vou me preparando nisso, né? Eu tenho ferramentas para trabalhar com essa pessoa. E sempre eu gosto de comparar que um líder, e você iniciou muito bem, você trouxe isso no início, da questão de montar o meu time, né? Eu preciso selecionar o meu time para ser eficaz, né? E se a gente olhar um futebol, assim, um comparativo, né? Vamos pegar o cenário atual, Inter, Grêmio, enfim, tem treinadores novos e cada um tá montando o seu time. Cara, é fundamental. Se eu sou gestor de uma loja, eu preciso conhecer minhas peças. Porque tem peça que tem seus defeitos que eles são necessários ter. Porque às vezes você precisa ter... Ninguém é perfeito. Aí você tem o melhor vendedor lá dentro e você tem o cara que não vende tanto. Mas você pega as coisas boas do melhor vendedor, equilibra a balança com outro cara que não é tão bom vendedor, mas ele tem outras ferramentas que agrega na balança da equipe, né? E se a gente olha como um time, a empresa, uma loja, uma indústria, qualquer segmento que tenha mais do que uma pessoa, é uma balança. Cada pessoa nova que entra tem que trazer equilíbrio. E se não tivesse alinhamento de que nós não somos iguais, mas cada um tem as suas vantagens e desvantagens, mas a soma disso tudo faz a balança pender para o crescimento, se não tivesse muito equilibrado, não cresce, né? Deixa eu te perguntar uma coisa, Bruna. Hoje, então, com as 3 lojas operando, tu é coordenadora da CDL, da CDL Jovem de Sapiranga. Me fala um pouquinho mais sobre como que foi isso, assim, da tua atuação na CDL, que é o que faz uns 2 anos que está envolvida na CDL? Isso, faz em média 2 anos. E como tem sido isso, assim, lidar com outros empresários, coordenar essas equipes e também, essas pessoas, né, dentro desse processo de desenvolvimento dos empresários ali da CDL? Sim. Primeiro, acho que é interessante eu compartilhar o porquê que eu busquei fazer parte desse movimento. Porque uma coisa que é interessante esclarecer, e muita gente não sabe, que o CDL, o trabalho que eu desenvolvo lá, é um trabalho voluntário. Né? E muita gente me pergunta, às vezes, mas tu trabalha no CDL, tu tá sempre lá. Às vezes as pessoas acham que eu tenho uma mesa lá, e não é bem assim, não, é um trabalho voluntário. E assim, eu acredito muito que o empresário ele não pode ficar limitado ao seu negócio e que a gente, além de fazer a nossa empresa crescer, não dá para olhar só para dentro. A gente tem que olhar a cidade onde a gente está inserido, o ambiente e formar um ecossistema. Então, o que me fez participar do CDL é muito essa visão de ajudar a construir o ambiente, a cidade, digamos assim, onde eu estou. Porque se começar a fluir, se o comércio de Sapiranga dar certo, para mim, eu vou colher frutos disso também. Com certeza. Então, eu fui muito com esse intuito. Claro, eu amo também a parte de fazer, principalmente a ação dentro das escolas, eu amo a parte de educar mercado, né? Então, foi muito nesse intuito. Que é uma parte que não é fácil tu educar um mercado, né? Exato. Porque assim, tu tá mexendo com cultura, com às vezes uma estrutura mental que foi replicada há anos, né? Exato. Mas também acredito muito assim, às vezes uma pessoa sozinha não vai conseguir mudar um cenário todo, mas quando tu se une a outras pessoas que acreditam na mesma visão, a gente consegue ter um impacto maior. Então... E aí entra a importância de entidades de classe como a CDL, exatamente, né? Eu já palestrei para mais de 100 entidades de classe entre CDLs e associações comerciais, assim, pelo Rio Grande do Sul afora, e eu percebo o quanto que os negócios, muitas vezes, a única forma, assim, uma pessoa que não é proativa em ir buscar, ir à frente, tal, a única forma de evolução daquele empresário está dentro de uma entidade de classe. Sim. Então, esse papel que a entidade faz, muitas vezes,
ele é vital para a manutenção dos negócios daquela cidade, né? Exato. Total. E teve uma evolução nesses últimos anos, né? Parabéns pro pessoal de Sapiranga, porque quando me mudei para Sapiranga, não era o que é hoje. Eu me associei faz um ano, acho que vai fazer um ano, muito do fato do pessoal jovem lá investir, enfim. Eu fui convidado, né, para um podcast, aí eu conheci um pouquinho mais os bastidores e disse, cara, não é o CDL que eu fiquei conhecendo, é outra, assim, deram uma repaginada, assim. Então, de parabéns pelo trabalho. Não é fácil, né? Não é Como fácil. tu disse, é voluntário, e aí não é só por causa do voluntário do salário, mas é o tempo, né? O tempo, é abrir mão de outras coisas para se dedicar por algo que o retorno ele é intangível e ele é para a sociedade como um todo, Para né? a sociedade como um todo, exatamente. E exige uma dedicação, né? De tempo, principalmente. Então, eu vejo que hoje, assim, dentro desse tempo, quando eu entrei, fui fazendo vários movimentos no grupo, puxando várias frentes do nosso podcast, inclusive, que a gente tem lá, inclusive fica o convite. Qual é o nome? Jovem Pod. Podem procurar lá no YouTube, Spotify. E tu falou sobre CDL. Na CDL de Sapiranga tem 53 anos já. Sim. Então, é muito bacana. Eu fui no evento de 50 anos da CDL. Muito lindo. E eu acho muito, muito bacana esse projeto, porque hoje existe a CDL e tem 2 núcleos dentro da CDL, que tem o núcleo de CDL Mulher, formado só por mulheres, e tem o núcleo de CDL Jovem, que eu gosto muito, que é jovem, assim, dos 18 aos 40. Então, eu ainda tenho mais uns anos para ser jovem. É os jovens de hoje em dia, Os né? jovens de hoje em Porque dia, antigamente exatamente. jovem era 20 anos, hoje em dia Exato, é 40. então. Pô, 40 eu sou jovem, Eu acredito que Tá nos 40, né? 35. Olha aí, eu acredito que no nosso grupo lá, acho que tem só uma com menos de 30. Então, somos todos jovens há mais tempo. Jovens experientes. Jovens experientes. E assim, eu acho sensacional esse projeto lá, porque a gente une tanto a tradição da CDL, porque, poxa, 53 anos, é uma entidade mais tradicional, mas o CDL Jovem vem com esse propósito muito de trazer a inovação, o movimento, a energia. E aí, uma coisa que eu acho muito bacana também é que um não diminui o outro. A gente estando lá, a gente se desenvolvendo lá enquanto líder, a gente aprende muito com a experiência de quem está no mercado, às vezes, 20, 30 anos. E a gente traz para eles um olhar, uma energia e uma coragem, talvez, que talvez eles já tinham perdido um pouco. Então, eu vejo que somente só tende a somar, fazer parte de movimentos assim. Traz um equilíbrio, né? De inovação, modernidade, com a segurança da estabilidade também do... Exatamente. E aí lá a gente vem se desenvolvendo, o grupo fazendo vários movimentos. Vou confessar para vocês que tem alguns desafios, principalmente porque assim, eu estou acostumada a liderar dentro da minha empresa, onde estou liderando os meus funcionários. E lá, junto comigo, no grupo, tem outros jovens empresários, líderes nas suas empresas. Então, é totalmente diferente tu liderar teus colaboradores e tu liderar um time que está acostumado a dar a palavra final, a fazer as coisas do seu jeito dentro da sua empresa. Então, tem sido uma experiência muito rica de aprendizado e que foi moldando assim e vendo que, poxa, mas eu vejo, e gosto sempre de dizer, no fundo são pessoas e muito do que eu trago dentro do meu negócio, que é o alinhamento de expectativas, uma visão de futuro, clareza de papéis, tudo isso eu consigo replicar lá também. Então, os desafios são diferentes, às vezes tem algumas situações assim de, não, mas quero do meu jeito, né? Mas calma. Mas a gente vai construindo e acho que muito a gente precisa olhar sempre para o impacto que a gente está gerando. E nesses 2 anos, a gente já teve projetos bem bacanas, inclusive um projeto dentro de escolas, onde a gente falou muito, a gente fez um recrutamento com alunos e tal, um movimento para dar essas dicas de como entrar no mercado de trabalho, de como se comunicar, como se portar. Então, assim... Sabe que tem um treinamento que eu fiz já em escolas, assim, para... Até eu comentei no episódio que a gente fez com a Fábio, né, que ela é proprietária de escolas aqui em Porto Alegre, e eu fiz um treinamento ali onde justamente o público adolescente, assim, que é super desafiador de tu trabalhar algumas questões, assim, mas justamente com essa ideia de se preparar em relação à comunicação, em relação a vender a sua ideia e tal, até para entrar no mercado de trabalho, enfim.
E foi uma experiência bem interessante, assim. E por outro lado... Comunicar é crescer, foi o nome do treinamento que eu apliquei. O nosso foi Cura nas Escolas. A gente foi em parceria com uma agência, inclusive, de Parobé ali. A gente patrocinou, né? Isso, exato. Que legal. E foi muito bacana. Com o Bruno? Com o Bruno. Que bacana. Ele tem uns projetos muito legais. Isso. E até uma coisa bem legal, eu acabei contratando um menino do projeto. Então, ele se cumpriu porque a gente fez para organizar eles para o mercado de trabalho e ele acabou virando meu funcionário. Foi muito massa. E assim, tem esse lado também. E também tem um lado que a gente olha muito para o mercado. Poxa, o que fazer? Que tipo de conteúdo trazer? Que evento organizar? Que palestra? Para realmente trazer conhecimento e impacto para o cenário local. Então, existe várias mentes pensando em conjunto, sabe? E isso é sensacional, porque a gente consegue daí, com a força do CDL, fazer alguns movimentos muito bacanas, assim como tu participaste lá no ano passado, que a gente trouxe o Ideias que Conectam, um evento que a gente tem 2 vezes ao ano, e a gente trouxe bem falando sobre lucro, sobre gestão, né? E aí o Giovanni esteve lá participando com a gente. E assim, a gente tem esse olhar, sabe? Não só pro, lá eu podia ficar lá na minha loja pensando só em mim. Mas não, a gente tá ali construindo um ecossistema, uma cidade e assim, eu sempre digo, talvez os nossos filhos vão colher fruto disso, né? Com certeza. O Giovanni fala muito sobre a questão de compartilhar, né? Uhum. Porque, querendo ou não, nós empreendedores, a gente tá ali no dia a dia... desenvolvendo nossos negócios, né? Mas aí a partir do momento que tu pode compartilhar isso, parece que tu tá cumprindo uma missão, é algo que vai além de dinheiro, de negócio em si, né? Tá somando na vida de outras pessoas. Sabe, nossas palestras mesmo, né? Claro, a gente hoje é tempo, né? Então a gente não consegue também fazer... bom seria se a gente pudesse fazer, ou talvez não, porque talvez as pessoas não dariam valor, né? Mas fazer só de graça e fazer um monte, né? Mas o tempo não permite. Mas não é nem o subir no palco e ter, saber que ganhou o cachê da palestra. Não, mas é subir no palco e olhar o brilho dos olhos da pessoa e ver que um cara lá... Porque eu cresci muito sendo impactado por pessoas no palco. E tá sentado lá na cadeira lá e o cara falou aquilo e aquilo mudou. Então, quando eu tô no outro lado, tô lá em cima e vejo o brilho da pessoa, né? Mesmo lá, ainda converso com algumas pessoas daquela palestra que eu dei lá, e cara, de ver que aquilo lá ajudou, e é um ponto pequeno, mas virou a chave, né? Não tem preço que pague, né? No livro que tu já leu, né? Deixa eu só empresta o livro ali pro pessoal que não conhece ainda, mas tem o livro Plante Ideias e Colha Soluções, né? São 3 frases que estão aqui dentro, né? E uma é Plante Ideias e Colha Soluções, que fala muito sobre isso que você fez lá junto com o Fernando lá atrás, né? Que plantaram a ideia da loja, né? E hoje estão colhendo essas soluções, mas também sobre relacionamentos positivos formam parcerias vencedoras, que é o relacionamento de vocês como casal, como colaborador, como fornecedor, né? Se vocês não tivessem praticado esse hábito de ser saudável, o fornecedor não ia ajudar vocês a abrir uma segunda, terceira, ajudar, que eu digo no sentido de ser parceiro nesse crescimento, acreditar no negócio, né? E aí a terceira, que eu entendo que é um ciclo, assim, que a gente... A partir do momento que a gente puder começar a fazer isso, que é aprender, compreender e compartilhar. E aí eu digo, um jovem de 14 anos pode fazer isso? Claro que pode. Se eu sou um jovem de 14 anos e eu tenho um pai de 40, 45, que ele não entende muito as ferramentas do digital, mas eu já aprendi, eu entendi como funciona. Deixa eu compartilhar como é que isso pode ajudar para o meu pai ter uma vida melhor, minha mãe ter uma vida melhor. Né? É uma coisa que todos nós, não importa a idade, a gente está nesse processo de aprender, compreender. Mas quando a gente compartilha, cara, a vida muda de uma maneira gigante, assim. E não falo, o benefício financeiro ele vem, mas não é esse o principal. É o universo te dando um retorno da gratidão, vamos dizer assim. Sim. Então, eu falo muito isso, trago isso no livro. Tem uma frase que é que um bom líder ele constrói pessoas e gera números, né? Que você trouxe também de construir. Eu acredito... Cara, que eu acho que o nosso papel, né, como o que traz a humanidade para nós, é o fato da gente ter a habilidade de ajudar as pessoas a evoluir. Então, assim, de que maneira? Com treinamento, com uma palestra, com um colaborador meu que eu estou incentivando ele a melhorar, a prosperar na vida. Então, a nossa maior habilidade do ser humano, eu acho que é essa, né? Da gente ter a capacidade de fazer as pessoas evoluírem. Só que muitas vezes a gente quer só a gente evoluir, só a gente. E aí vem o egoísmo. Aí vem
de não prosperar. E quando você faz as outras pessoas evoluir, e aí não dá pra confundir com, tipo assim, eu vou me entregar aos outros, mas não vou cuidar de mim. Que tem esse diferencial, né? Eu conheço muita gente boa que, cara, tem uma vida, assim, totalmente entregue aos outros, mas ela não cresce, né? E aí não é evoluir, porque aí você tá se auto-sabotando também, né? Sim. Então, aí vem, eu digo, a gente falou no início de saúde, né, e tal, os primeiros anos, que nem nós, nos primeiros anos era insano, sabe? Era trabalhar, tipo, o dia tem 24 horas, né, mas era trabalhar 30 horas por dia, né? Não sei se matematicamente é possível, mas enfim, mas era isso. Hoje ainda não é como deveria ser, mas já é mais controlado. Então, ou seja, beleza, a gente tem que evoluir, tem que fazer as pessoas evoluir, é um ecossistema que constrói. E aí eu quero só finalizar e dar os parabéns ao CDL, porque eles abrem esse espaço, né, essa mudança que vocês fizeram desde o podcast lá. Eu conheci pessoas em Sapiranga que eu não conhecia elas, que talvez não eram relevantes no nome, talvez, da empresa, ou eram, mas não eram do meu nicho, mas que eu vi ali conversando, ou no episódio do podcast, ou numa palestra, ou num evento, disse, cara, eu não conhecia essa história. Cara, que gente, sabe? Que história legal de ouvir e de ver o que a pessoa passou, superou, quanto aprendizado tem. Eu acho que uma das grandes vantagens, assim, de uma entidade de classe é justamente isso, a possibilidade de tu te conectar com outras pessoas que mesmo às vezes não sendo do teu nicho, mas elas vão contribuir com a história de vida delas, com as experiências delas, vão estar trocando know-how. Sim. Então isso acaba beneficiando como um todo, né? O negócio. O negócio de todo mundo, né? Às vezes a gente aprende tanto num curso, numa palestra e tal, mas às vezes é numa conversa, numa mesa, que às vezes alguém compartilha uma dor, como solucionou, e tu pensa assim, bah, isso aqui é... E tu sabe, Bruno, que eu acho que aí tá um ponto que muitas vezes as pessoas, elas... não sei se por falta de conhecimento ou até mesmo por preguiça, porque se relacionar dá trabalho, né? Tu tem que te esforçar para ampliar tua rede de relacionamentos, né? Mas eu acho que aí tá um ponto que é o grande diferencial de muitos negócios. É simplesmente tu investir tempo de forma intencional na construção de novos relacionamentos, de ampliar isso, até mesmo somando na vida das outras pessoas para que elas possam somar também. É uma troca que acontece daí naturalmente, né? Exatamente. Vamos lá, deixa eu te perguntar agora, Bruna, para a gente caminhar para um segundo bloco aqui do nosso bate-papo, né? Antes disso, Giovanni, vamos falar de alguns parceiros nossos aqui, só para a gente... Muito bem. Pessoal, né, que... Olha para esse logo, pessoal. Dá uma analisada nisso aqui. Olha, não é uma obra de arte, podia ser Bastidores do Lucro, podia ser um texto comum lá, escrito e tal. Não, tem a nossa identidade, nossa ideia tirada do papel, transformada em forma digital para estar aqui. Quem fez isso para nós foi a Sense, uma agência de marketing, o Matheus, né, hoje com a equipe dele toda, nos construíram essa marca, junto também com o do Instituto LVO, né, tem toda a parte de comunicação, fez os trabalhos também para nós da Hora do Pastel e para mais de 100 empresas. Então você que quer tirar teu projeto do papel, ou já está sendo assistido por alguém, mas quer dar um upgrade, quer dar uma reformulada na tua identidade visual, entra em contato com o pessoal da Sense, que eles vão te atender e vão te ajudar a prosperar ainda mais o teu negócio. Quero falar também da Raquete na Web. A gente que é tenista, né, é suspeito em falar, mas eu vou te falar um negócio. Se tu quer comprar os melhores produtos de tênis... O cafezinho não tá aí? O café... Cadê o nosso café, Arthur? Traz pra gente aí, por favor. Traz pro um cafezinho. A embalagem. Se tu tá querendo adquirir produtos de qualidade, tanto raquete, quanto bolinha, quanto todos os outros produtos de tênis, lançamento de raquete... É na Raquete na Web, e inclusive eles têm um café que eu vou te contar. Tem que ter energia, né? Porque aguentar aí 1-2 horas de tênis tem que ter energia. Grand Slam Coffee, o café do tenista exigente. Olha só, cada linha de café dentro da Grand Slam Coffee, o nome é um golpe de tênis. Então, por exemplo, tem o backhand, né? O backhand, tem o forehand, tem o slice, tem vários tipos, tem o top spin. Então, vários golpes de tênis dentro do jogo ali que nomearam a linha de café, né? Esse aqui, para vocês terem uma ideia, 85 pontos, torra média, bourbon amarelo, altitude 1.200 metros, lá de Minas Gerais. Então, enfim,
produtos de qualidade, seja produtos de tênis ou um café especial de altíssima qualidade, Raquete na Web. Muito bem. E que mais? Quem mais? Quem mais? Quem mais? Mas... Combina Que hora com é agora? um bom café, Combina também. Um excelente pastel, né? Hora do pastel não poderia estar de fora aqui do nosso podcast. A hora do pastel, se você deseja comprar um pastel de qualidade, que chega sequinho na sua casa, com produtos de alto nível ali, com sabores maravilhosos, Hora do Pastel Oficial, escolhe a loja mais próxima lá e tem cupom, Giovanni? Tem cupom, lucro 10, para você aproveitar, né, se satisfazer com os pastéis maravilhosos. Tem doce, tem salgado, tem pequeno, tem médio, tem grande, tem pra família toda, né? E a Hora do Pastel que tem agora, tá com 20 lojas, né, em constante expansão. Aberta já inaugurada, sim. Temos mais aí 18 ali em projeto de... Abriu agora São Paulo, agora abriu São Paulo, deu, né? Agora vai ganhar o Brasil. Sabe que ali é interessante, até complementando, que vem de encontro com o foco de expansão, mas a gente operou um modelo teste para validar, por causa que tinha muito de... Eu precisava me sentir seguro de que entregar uma loja para uma capital nova, por mais que a gente sabe que vai exponenciar a gente, mas ela tem que trazer resultado, né? Ou seja, não é só colocar por colocar. Então a gente operou, né, por só dar kitting para testar produto, fornecedor, validar, para que agora o franqueado possa, então, fazer a abertura. E é uma mega loja, né? Tem toque de atendimento, tem área kids, né? 2 andares de loja, em frente ao Copan. Para quem é de São Paulo nos assiste, vai lá experimentar que vocês vão gostar. E aí também, para aproveitar, temos o lançamento da nossa Pocket, né? Totalmente autônoma, né? Um modelo novo. A Pocket opera só delivery e é só o turno da noite, é isso? Não, ela pode operar os 2 turnos, depende da cidade, né? Mas ela foi desenhada, ela iniciou para cidades pequenas, mas agora ela está tomando o mercado também em cidades grandes. O foco então, é delivery dela. O foco é delivery e retirada, isso. E aí o modelo 2026 ele tem com autoatendimento. Então imagina que um espaço de 20, 22 metros quadrados, você coloca uma operação lá, onde não tem atendimento. 2 colaboradores. Um ou 2, um faturamento muito maior, 2 pessoas, né, por turno, né, mas uma média de 1 pessoa por turno opera a operação. E aí ela tem um salão, vamos imaginar assim, uma entrada do vidro até a parede inicial de 1 metro, 1,5 metro, que é um totem de autoatendimento e tem a janela para retirada, não tem balcão, não tem nada, é 100% autônoma no atendimento. É um modelo que eu considero, assim, bem prático, né? Tanto a parte de implementação deve ser rápida, né? Isso, a gente tem no contrato hoje, a gente prevê 90 dias, mas é um modelo que se desde o start inicial, né, que tem a COF, tem contrato, assinatura de contrato de franquia, aí tem toda a parte de escolha do ponto, e aí obras, efetivamente, se tudo andar, em 60 dias você tá com a loja operando. E aí um custo fixo baixíssimo, né? Custo de operação, ponto de equilíbrio baixo, custo fixo baixo. E é o seguinte, né, num segmento... Eu me qualifico pra... Olha, tu sabe uma coisa legal, porque eu tenho muitos amigos que... Ele não vende assim, tipo, não é, tu quer, tem o dinheiro, tá aqui, né? Hoje a gente criou essa estrutura porque, assim, na medida que a empresa cresce, né, qualquer marca que vai crescendo, então vocês estão com 3 lojas, indo pra 4ª, 5ª, 10ª, enfim, se for franquia, se for sócio-gerente ou se for também por conta própria, chega um momento que você tem que também a cultura do macro, né? Então, por exemplo, hoje, para se tornar multifranqueado, eu já tenho uma unidade, para me tornar multifranqueado, eu preciso ser elegível para tal. Ah, mas eu quero ser franqueado, eu preciso ser elegível. E ser elegível não é o capital mais importante, embora tenha que ter. Mas hoje a gente está falando de investimento de 100 mil média de investimento. Então, não é algo tão inacessível para a grande maioria que quer empreender, né? Tem gente que, às vezes, no primeiro empreendimento da vida, gasta 500 mil reais e perde, às vezes, porque não tem experiência e torra o dinheiro. Então, hoje, com uma média de 80 a 120 mil de investimento, você começa com algo que já tem quase 10 anos de história, é mais fácil de ser assertivo, né? Então, é mais assertivo isso. E o que acontece? Ao mesmo tempo, aumenta a quantidade de pessoas interessadas, né? Só que o que acontece? Nem todas têm a cultura da Hora do Pastel. Porque a cultura da Hora do Pastel é a cultura de prosperar, é a cultura de pessoas acima de tudo. Ah, tem poucas pessoas na operação, mas não quer dizer que elas são extremamente importantes. Ou seja, a gente desenhou um modelo de operação com baixíssimo custo operacional na parte de colaboradores, mas focado em bons colaboradores e no intuito de eles prosperarem.
Né? Ou seja, não é porque a gente não gosta de pessoas que tem menos pessoas numa loja, não. É porque a gente modernizou, a gente tá no mercado hoje que dobra de tamanho quase que todo ano, né? O fast food no Brasil, delivery, então ele vai dobrar de tamanho até 2030 de uma forma absurda, né? Tem os aplicativos que estão vindo de fora, estão entrando no mercado. Se a gente olhar pro topo da cadeia, né? Se a gente olhar, alimentação é um mercado essencial, então ter crise no mercado de alimentação, eu sempre trago o seguinte ponto. Isso com experiência e propriedade, porque a gente teve a crise do combustível, a pandemia, a gente teve as enchentes, mas teve crise de inflação de insumo, né? A gente teve 2021 a 2023, teve uma inflação de insumo absurdo, né? Então, eu tô nesse mercado há muito tempo e eu falo, na alimentação você só tem crise se você realmente não tá dando valor pro teu negócio e não entende teu negócio. Porque é um mercado que, quando tem vamos pensar assim, esse ano é ano de política, né? As pessoas estão meio assim e tal, ansiosas. O que vai acontecer? Né? O mercado para um pouco. A alimentação cresce. Por quê? Porque as pessoas estão ansiosas, elas gastam mais. Ah, mas aí tá tudo certo. Então, passou o ano político e é um ano de recomeço e tá tudo legal, tudo dando certo que as pessoas fazem. Elas comemoram mais, elas gastam mais em comida também, porque elas estão comemorando mais. Então... E é porque é primeira necessidade, né? Não tem como fugir, não tem né? como fugir. Claro que a pessoa pode não comer um pastel e pode comer um arroz e feijão. Mas assim, ela vai ter que comer. Ela vai ter que comer. É a primeira necessidade. E aí vem o posicionamento. E a praticidade, vende, por né? exemplo, assim, eu vejo que hoje... a questão de praticidade, e até você comentou antes da questão, Bruna, do quanto foi desafiador, mas ao mesmo tempo vocês conseguiram fazer a coisa acontecer na pandemia, porque se reinventaram, buscaram vender online, buscar forma. Então, a questão de delivery tem muito dessa praticidade, tal, que eu acho que foi um impulso, né? Claro que teve coisas muito ruins na pandemia, obviamente, não, isso aí não precisa nem falar, né? Mas o fato é que, em termos de negócio, para quem sobreviveu a essa tempestade, consegue se fortalecer muitas vezes, né? Porque tu pega e, o que eu posso fazer diante dessa situação? Esse aprendizado, o ser humano, ele aprende ou no amor ou na dor, né? Isso. E foi, com certeza, uma dor muito grande para todo mundo, mas obrigou todo mundo, todos os empresários, assim, tá, e agora, o que eu vou fazer para sobreviver? Tu montou, só para entender, dentro do negócio de vocês montaram e-commerce, vocês estruturaram um atendimento pensado em WhatsApp? Ou como é que foi essa venda online que você falou antes? No tempo da pandemia? Sim, no tempo da pandemia não podia abrir a loja, então nós estávamos o tempo todo atendendo um a um, divulgando o WhatsApp, muito presente nas redes sociais, ele fazendo os próprios conteúdos na loja mesmo, e chamando. Literalmente, sabe aquele filme Dois Filhos de Francisco lá, que ele liga pra todo mundo, e aí, tu quer comprar? É tipo assim, cara, compra uma camiseta. E aí aconteceu o quê? As pessoas não podiam sair de casa, então não estavam gastando, não estavam gastando tanto com turismo, né? Não estavam consumindo fora, então, e precisavam, não vou dizer gastar, mas tipo assim, favoreceu muito aquela coisa. E não era e-commerce na época. Hoje a gente tem e-commerce que seria a quarta loja, né? Porque o e-commerce é uma loja, é um funcionamento à parte. Mas na época a gente não tinha. Era um a um chamando e a gente tinha um motoboy que levava e correio. Legal. E hoje você... Só para complementar mais, olha o diferencial, né? Porque conhecendo o ritmo não levou 6 meses para acontecer. Deu a pandemia, talvez nos primeiros 30 dias você já tinha um motoboy. Não sei. Sim. Pois é, mas aí vem se adaptar ao mercado, né? Porque teve gente que não se adaptou e não tá mais aí hoje, né? Sim. Tipo assim, vocês se adaptaram, não tinham estrutura para isso, mas olharam para o negócio e criaram a estrutura para isso, né? Inclusive, um fato bem aleatório, mas a gente só podia circular na rua o pessoal do ramo de comida. E aí a gente conseguiu uma parceria com um motoboy que fazia entrega de X à noite. Então ele tinha o baú dele todo adesivado para poder circular na rua. Até porque assim, né? E nós fazíamos entrega. Tem que sobreviver, né? Exatamente. E ele precisava, também para ele tinha reduzido bastante. E a gente fez uma parceria com ele e deu super certo. Assim, e nós mesmo, né? Então às vezes eu tava lá dentro da loja respondendo e o meu marido levando. E a gente teve que é nosso gerente hoje na loja de distância, que naquela época ele estava
Ele tava recém entrando na empresa e ele já entrou no meio desse turbilhão e ele foi uma pessoa que disse assim, olha, eu vou pegar junto. Então ele assumiu uma loja naquela época para fazer as entregas de uma loja e nós a de outra e eu auxiliando os dois. E foi. E assim, legal. era 9 horas da noite, tinha entrega em cidades vizinhas e era nós mesmos os levando. Antes falou uma coisa de clareza de futuro, né? Que é uma coisa que eu acho que quando Visão de futuro. Visão de futuro, quando tu faz a inicialização ali de um colaborador, alguma coisa assim, tu passar isso, né? E eu te pergunto hoje, em termos de visão de futuro do teu negócio, da tua rede, o que tu enxerga daqui para frente, para os próximos anos? Hoje tu tem um negócio, então, que já cresceu, já está estruturado em 3 cidades, mais o e-commerce, etc. O que tu enxerga daqui para frente? Tá, eu vou compartilhar minha visão pessoal, assim, como eu gosto muito de treinamento, de palestra, isso que eu faço hoje surgiu muito natural, eu vejo caminhando mais para esse lado, de repente montar, por exemplo, eu já montei nesse ano uma mentoria em grupo para gerentes comerciais. Legal. Sabe, muito nessa ideia do compartilhar que o Giovanni trouxe, porque se tá dando certo nesse modelo aqui, e se eu não olho para os outros como concorrente, tem muita gente que sabe, abriu aqui na mesma rua alguém do mesmo segmento. Quanto mais gente tiver fazendo a coisa do jeito certo, mais pessoas vão querer consumir aquele produto que a gente vende. Então, e se tem coisas... E assim, eu gosto e atuo muito bem na parte de gestão de pessoas, mas daqui a pouco o Giovanni atua muito bem na parte financeira. Então, se a gente somar os nossos conhecimentos, olha que potencial que pode dar, entende? E tu profissionaliza o mercado como Exato, um todo, então né? eu tendo a minha visão de futuro é ir mais para esse lado que eu vejo que o mercado foi me chamando para isso, sabe? Isso foi, eu lembro que assim, a primeira mentoria que eu vendi foi de uma esposa de um cliente, o marido dela era nosso cliente, e ela tava lá, e ela tinha uma loja de roupa também, era um segmento só de moda feminina. E ela conversando com o meu marido, contando dos problemas do dia a dia. E ele disse assim, eu acho que tu tem que conversar com a Bruna. Tem que conversar com a Bruna. Aí eu cheguei, nem sabia quem era. Aí ela disse assim, conversando comigo. Pois é, estávamos conversando aqui com o Fernando e tal. Aí ela, tu faz mentoria? Aí era final do ano. Eu disse assim pra ela, eu não faço, mas o ano que vem tô pensando em fazer. Aí ela, então tá, o ano que vem eu entro em contato contigo. Mas eu esqueci. E tá tudo certo. Deu ali final de janeiro do ano seguinte, ela, Bruna, eu quero fazer uma mentoria contigo. Eu pensei, o ano que vem chegou. Eu pensei, aquela cliente que eu falei. Aí eu pensei, né, mas eu não tenho um método, mas eu não sou mentora, veio aquela coisa toda. Isso que eu já tinha feito vários cursos em várias áreas, que estava pronta com conhecimento suficiente, não só conhecimento, mas a parte prática. Mas é engraçado que a gente não se vê às vezes. É natural isso, né? Eu passei por momentos assim também, anos atrás, que a gente pensa que a gente nunca está pronto, né? Sim. Mas na realidade, o Wendel Carvalho fala, por exemplo, que toda empresa deveria ter um braço educacional. Sim. Porque o que você sabe é ouro na mão de uma outra pessoa. Sim. Não importa o nível, às vezes a gente pensa só em grandes empreendedores, às vezes os grandes, os muito grandes, gigantes, eles não têm nem acesso, né? Estão lá na ponta, né? Tu não tem nem acesso muitas vezes a conseguir, ou se torna algo inviável financeiramente falando para tu conseguir comprar o tempo daquela pessoa, né? Sim. Para um pequeno negócio. Então, com certeza, toda essa trajetória que tu contou aqui de negócio, de expansão, de superação de desafios, de gestão de pessoas, ela serve como um grande ensinamento para outros empreendedores, né? Sim, eu tive... No ano de 2022, eu atendi média uns 10 clientes por ano, assim, que eu fui conciliando com a loja e aos poucos fazendo mentoria, e aí eu fui vendo justamente isso. E aí, claro, depois eu fui profissionalizando tudo isso, fiz uma formação em oratória também, fui buscando, e aí eu vi que, nossa, peraí, mas isso aqui
eu posso contribuir dessa forma também. Então, a minha visão de futuro está muito ligada a isso, a contribuir cada vez mais nesse braço educacional do nosso negócio. Que legal. Não visualizo ainda essa questão de... Claro, a gente tem alguns planos para loja física também, de mudar um pouquinho o estilo do nosso negócio, colocar experiência junto, quem sabe uma cafeteria, uma pista de skate, a gente tem, tô contando demais. Legal. Spoilers, a gente tem... Acho demais esse daí, hein? Demais. Então, assim... Experiência eu acho que é o que vai fazer o grande diferencial, isso já vem é o que há traz muito o tempo, cliente mas... para dentro da loja. Isso, porque senão ele não precisa estar lá, né? Exato. Por que eu vou ter a tua loja se eu posso entrar na internet, dar um clique, comprar e receber no dia seguinte? Ou no mesmo dia, Exato. hoje em dia, às vezes, né? Então, assim, pô, eu quero ter uma experiência. Uma experiência, quer tomar um café que só tem lá. E até isso, Bruna, vamos lá, o Giovanni falou que tu não vende roupa, que tu não vende, tu vende... personalidade, estilo. Uma identidade, um estilo, uma personalidade. Né? Fala mais sobre Primeiro isso. que a gente não vende, a gente ajuda o cliente a comprar. Perfeito. Né? Vamos começar por aí. E a gente vende toda uma experiência, sabe? Tem um livro que direciona muito o nosso atendimento, que talvez vocês já leram, vão entender do que eu tô falando. Inclusive, fica a dica aqui para todos que têm time e que atendem pessoas, que é o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. Esse livro é sensacional. Maravilhoso. E ele é um norte, assim, então todo mundo que trabalha na loja tem que ler ou ouvir o audiolivro, porque tem disponível em audiolivro também. Sim. E é um rico conhecimento e ele é nossa base, que ele ensina muito que a gente precisa ser interessante para aquelas pessoas. Então, lá na loja, na Autêntica, tu não vai entrar e não vai ter aquele vendedor que vai ficar compra, mas a gente vai conhecer. Então, tem uma troca muito bacana, sabe? E a gente vai criando vínculo. Eu acho que tu trouxe antes num ponto de não adianta a gente investir em marketing, e eu tenho uma analogia, uma metáfora que eu faço com eles, que é do balde furado. Que às vezes tu tem um balde e aí tu investe para jogar água para dentro. E a gente investe em marketing, anúncio, para colocar cliente para dentro. Mas se esse cliente não for bem atendido, esse balde estiver furado, ele vai escorrendo e aí nunca tá cheio, nunca se mantém. Então a gente investe muito em, poxa, o cliente entrou, a partir de agora tu tem um vendedor para chamar de teu, tu tem uma loja para chamar de tu. Quando tu precisar, às vezes tu foi lá comprar um tênis, mas eu vou te mostrar toda a loja para te saber que quando tu precisar de uma calça com corte reto, que quando precisar de uma camisa, que a gente tem também. Talvez tu não vai levar naquele dia, mas tu lembra que quando tu precisar, tu pode contar com a gente, sabe? Então é muito disso. E tem um outro ponto que eu sempre digo também, que nem todo mundo ama um vendedor, mas todo mundo ama um especialista. Boa. Então a gente entende do produto que a gente está vendendo, a gente sabe sobre a história da marca, a gente tem uma curadoria muito criteriosa também sobre quais marcas a gente trabalha. Só trabalhamos com produtos originais. A gente gosta de marcas que têm uma história, sabe? Não é, vou colocar aquela marca porque vende mais. Até poderia, se fosse pensar só nisso, mas a gente gosta muito, assim, de ter verdade. Porque o nome da loja já diz, né? Autêntica. Então, se não tiver autenticidade, se não tiver, não faz sentido. Tá errado, né? Exato. Então, a gente é muito autêntico no nosso jeito de atender, sempre focando na satisfação do cliente, sempre focando na solução, em criar um relacionamento, sabe? As pessoas, tem uma frase que me lembrei agora, as pessoas, elas não gostam de vendedor, mas todo mundo ama comprar, né? Sim. Só que isso também é muito por conta de vendedores amadores, né? Então, assim, por que eu não gosto de vendedor? Não, peraí. Né? Mas um especialista, que nem você falou, Exato. É um vendedor, mas é alguém que está fazendo o papel com excelência. E a questão do balde furado, né, é muito legal, porque na realidade sempre vai ter um furo. Ou seja, tu tá colocando o cliente para dentro. Tu não vai reter 100%, então vai ter um outro furinho aqui que vai sair. Só que se o furo for maior do que a água que está entrando, aí tá errado, né? Errado. Então o ponto é esse, justamente que tu tem que estar colocando para dentro, mas também manter o furo pequenininho, né? Sim. E aí dessa forma, através da experiência, através de um atendimento diferenciado, de conectar com o cliente, fazer ele se sentir pertencente àquilo, e uma série de outras coisas, é o que vai
Legal, adorei isso daí, hein? Adorei a forma que vocês conduzem o negócio e tenho certeza que muito do sucesso de vocês, dessa expansão do crescimento, vem por conta disso, dessa cultura de... Não, e a energia deles lá, nós chegamos lá, era aniversário, nós chegamos, acho que eu cheguei lá, eu acho que era umas 2 da tarde, 3, eu acho, então já tinha todo um dia inteiro de pessoas e tal, e a energia deles estava em alta lá, tipo assim. E aí tu ainda foi num dia que tinha muito movimento, então a gente nem conseguia dar tanta atenção assim, porque era um dia de aniversário, loja cheia, um fluxo alto de pessoas. Porque normalmente é mais calmo, a gente consegue fazer um atendimento mais personalizado do que aquele dia que foi tão corrido, né? Muito bem. Deixa eu aproveitar que você falou da água e tal. Tem uma analogia que essa semana retrasada a gente fez na nossa reunião de visão de rede. Não é minha, né? Mas vou compartilhar, que era o nosso convidado do Rodrigo, que já participou com o nosso podcast, o Rodrigo Paines. Ele traz essa analogia, ele já contou isso, acho que até no episódio, mas na última visão de rede, que ele é conselheiro na hora do pastel para nós hoje. E aí ele trouxe na visão de rede, onde ele falou, né, que uma empresa, quando ela nasce, é que nem uma fogueira. E aí a gente tem, tu montou a fogueira toda bonita, né? É uma analogia muito legal. Botou os pau lá e tacou fogo, né? Beleza, tá queimando fogo. Se a gente não ficar botando uma lenha lá, que seria o marketing, né? Ou conhecimento, ou sabedoria, enfim, colocar uma lenha lá e a gente não alimentar esse fogo, ela vai apagar e aí já era. Então é a mesma coisa, ou seja, marketing operacional tem que andar junto. Mas se a gente parar de investir por 1 mês, 2, cara, a gente tá deixando da fogueira queimar. Então a gente tá deixando de botar lenha na fogueira e as coisas prosperarem, né? Muito bom. É a mesma coisa a pessoa que assistiu até aqui e ainda não tá inscrito no canal, cara, entendeu? E isso a gente tem que até estudar. Vamos analisar isso aí. O cara assistiu o episódio, ele ficou 1h30 aqui. Travou a internet bem na hora que a gente falou? Só pode, né? Porque ele veio até aqui, assistiu até agora aqui, né? O episódio. E aí ele ainda não clicou no botão de se inscrever. Mas sabe por quê? Por quê? Esse cara não tá escutando nosso áudio às 7 horas da manhã, todo dia, né? Um áudio que... Ponto de virada. Ponto de virada, que é um áudio que vai fazer diferença pra você. É 1-2 minutinhos, todo dia, de segunda a segunda. Spotify. Então é o seguinte, esse cara não ouviu esse áudio, então ele não virou a chave. Ou ele acha que quer crescer, mas ele não tá disposto a realmente... Será que tá naquela fase do estou gerente ou sou gerente? A gente já conversou sobre isso aqui, né? Que tem pessoas que estão na função, mas não são a função, né? Será que tu é um telespectador que tá assistindo e quer e não tá engrenando? Não sei, prova pra mim, hein? Vamos ver se a gente bate aí 1.000 inscritos. Bora? 1.000 inscritos no canal. Esse é o foco agora. E o seguinte, né, gente? Se tá gostando até aqui, vai lá, avalia, comenta e indica pros teus amigos, né? Se você tem pessoal lá que tá gostando, que esse conteúdo pode servir, com certeza você tem, né? Conhecidos que você pode ajudar a compartilhar, manda pro seu pessoal também conhecer a gente, né? Maravilha, Bruna. Aquela pergunta, né? Obrigado pela tua participação. Eu tenho certeza que tu contribuiu comigo e contribuiu com certeza com as pessoas que estão aqui. E agora, para a parte final aqui, uma pergunta que a gente sempre faz, que quem está nos assistindo aqui já espera a resposta. Já espera. Bora. Lucro, para a Bruna. Como tu define a palavra lucro? Lucro é... ter saúde, no geral, sim. Saúde em todas as áreas da vida. Porque é isso que, sabe, é isso que paga a conta no final, né? Perfeito. A gente precisa estar com tudo em equilíbrio e assim, quando a gente tem saúde, a gente performa muito melhor. A gente falou antes sobre ócio criativo, tudo. Então, para mim, tem a ver muito com saúde. Ótimo. Saúde financeira, saúde emocional, saúde. Legal, adorei. E acredito que faz muito sentido, porque a gente realmente... Primeiro, nós não somos máquinas, né? Então a gente precisa entender que o nosso corpo ele precisa ter atenção, ao mesmo tempo a nossa mente também precisa estar com saúde, né? Então a saúde emocional ali e tal, financeira, tudo se conecta para que o lucro aconteça, né? Isso aí. Maravilha. Muito bem, gente. Brigadão. Grande abraço. Até a próxima semana. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.